Olá, galera, tudo bem? Então vamos começar, né, queridos alunos, queridas alunas, a nossa matéria sobre noções de direito. E aí nós temos na ementa, né, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão de noções de direitos humanos, né? Acho que é a nossa primeira temática, né, para a gente estar tratando, para a gente estar aí conversando um pouquinho. E o que é a noção geral dos direitos humanos, né? E para complementar essa nossa conversa, né, que nós vamos realizar por aqui, eu deixei disponibilizado para vocês lá no material do Google Classroom, nós temos uma cartilha do Ziraldo, em que o menino maluquinho e a sua turma vai conversar um pouquinho sobre os direitos humanos. Está de uma forma assim muito educativa, está de uma forma muito simples a linguagem e muito divertida, né? Acho que vocês não têm muito aí contato com o menino maluquinho, porque vocês são novinhos, né? Não é igual a professora, que inclusive adorava o menino maluquinho, né? Uma vez eu tive que fazer minha mãe ir na Feira da Paz, que era uma feira em Betim, próximo da minha cidade, para poder ir lá pegar o autógrafo, né, do menino maluquinho, do ator, né, que faz o menino maluquinho, que anda com uma panela, né, na cabeça. E aí tem até a professora maluquinho. Uh, Acredito, né, que quem sabe daqui a um tempo eu não venho dar aula com uma panela também na cabeça, enfim. Então, assim, sempre Ziraldo, né, que é o autor, cartunista, autor aí dessa obra, né, o menino maluquinho e da professora muito maluquinha, ele sempre teve essa preocupação por meio da educação, né, retratar os direitos das crianças e dos adolescentes, como também a importância dos direitos da educação, né, os direitos básicos aí que toda pessoa deve ter, né? Não é à toa que é por isso, né, que a gente tem a concepção da dignidade da pessoa humana, né? Todos nós, por sermos humanos, somos dotados aí de dignidade. E aí o Ziraldo, ele traz essa essa cartilha, né, bastante educativa, e vocês vão ler, né, essa cartilha, e vocês depois vão fazer a atividade que está lá disponibilizada no Google Classroom, de acordo com a leitura dessa cartilha e o que a gente já está aí conversando, né, sobre os direitos humanos. Bom, mas o que é os direitos humanos, né? Os direitos humanos, eles, se a gente for olhar, né, pela própria palavra, os direitos humanos, eles são aí relacionados aos direitos humanos, ou seja, das pessoas humanas, né? Então, toda pessoa humana, ela vai ser dotada de direitos. E esses direitos devem ser respeitados tanto de forma horizontal pelas outras pessoas, como também pelo Estado. Então, o Estado, e aí aqui a gente põe o Estado, né, de uma forma mais ampliada, né, como um gênero, mas o Estado pode ser, por exemplo, quando você está doente, né, tá ali passando mal, você precisa fazer uma consulta lá no seu posto de saúde, né? O Estado ali representado pela administração pública, né, ali os funcionários, né, ali o médico no posto de saúde, na UPA, eles têm que te tratar com respeito, né, e inclusive te dar um prognóstico aí da sua doença, né, daquilo que você está passando, de forma eficaz, né, como uma maneira aí da garantia dos direitos humanos. Né? Então, você tem direito à saúde, você tem o direito à educação, não é isso? De ser tratado com respeito no ambiente escolar, né? De ter acesso aí às informações necessárias à sua formação, à sua instrução, né? E não só, né, nesse âmbito que nós temos em relação à responsabilidade, né, do Estado em respeitar os direitos do indivíduo, como também o indivíduo nas suas trocas, né? Durante aí as suas relações familiares, né? Você tem que ser tratado com respeito e com dignidade, da mesma forma, né, que você deve tratar aí o outro, né, os seus outros familiares, seus amigos, seus colegas, né?
com respeito, né? Então, existe uma relação mútua. Por exemplo, aqui na nossa aula, né, de direitos humanos, por eu ser um ser dotado de direitos, né, humanos, vocês devem me tratar com educação, né, com respeito à minha dignidade, da mesma forma que eu devo tratá-los, né, com respeito e com dignidade. Então, a gente tem essa perspectiva que tanto o Estado quanto, né, os indivíduos nas suas relações, né, sociais, nas suas relações pessoais, familiares, devem ser tratados com dignidade. Bom, e aqui é muito importante a gente traçar um ponto, vamos dizer assim, histórico, do início dessa proteção desses direitos humanos, né? Os direitos, né, das pessoas, o direito à vida, que é o principal, né? Se vocês me perguntarem, professora, qual que é o direito humano principal do indivíduo? O direito humano principal do indivíduo é o direito à vida, né? Ou seja, nós temos, inclusive, né, quando há a violação do direito à vida, nós temos aí os crimes dolosos contra a vida, né? Que inclusive vai ser punido pelo tribunal do júri, né? Que são pessoas aí do povo selecionados, né? Para poder aí como nos filmes, né, que a gente vê na televisão, os filmes americanos, né, para dizer se determinada pessoa ela é inocente ou se ela é culpada, né? Então vai se julgar muito pelo senso de justiça. E aí nós temos, né, o homicídio, nós temos a questão do infanticídio, quando a mãe, né, sobre a depressão pós-parto, né, sobre a influência aí do Estado pelo domínio, né, de influência do Estado puerperal, ela vem a matar o próprio filho, né? A gente tem a questão também da participação, né, prestar auxílio, instigar, induzir a participação em suicídio, né, ou na automutilação, como também o crime de aborto, né, que ainda não há vida extrauterina, né, fora do útero, mas a gente tem uma proteção da vida mesmo antes do nascimento, né? Então, nós somos seres dotados de direitos, como também de deveres, né? Até porque nós precisamos viver de forma harmoniosa. E aí a gente não pode esquecer aquela máxima, né, de que o meu direito ele vai terminar, né? Ele vai ter como limite quando iniciar o direito do outro, né? E isso é que nos faz viver em sociedade, né? Esse respeito mútuo pela dignidade da pessoa humana. Bom, a gente tem uma preocupação muito grande dos direitos humanos, e aí a gente tem que são direitos voltados para o ser humano, né? Para a pessoa, para aqueles que pertencem à família humana, mas não podemos esquecer que hoje nós temos uma busca, né, de uma proteção de direitos não apenas voltado para o indivíduo, né? Ou seja, não apenas naquela noção antropocêntrica, né, do indivíduo como o centro do universo. Hoje a gente caminha pela chamada cidadania, né, biocentrista. O que é biocentrista? É uma cidadania, né, que vai buscar aí uma harmonia entre todos aqueles, né, que compõem aí o ecossistema, que compõem aí o ambiente, né? E aí nessa perspectiva, a gente já tem, inclusive, na nossa legislação pátria, nós temos a lei, né, que institui aí os crimes ambientais, né? E a gente tem, né, inclusive recentíssimo agora, uma alteração no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que traz, né, uma perspectiva de uma cidadania biocentrista, ou seja, o respeito, né, principalmente a integridade física, né, e a saúde, ela não deve apenas ficar restrita ali ao indivíduo, mas também, né, aos animais, né? E principalmente a gente tem aí uma alteração na lei que traz uma mudança, né, na tipificação lá no preceito secundário do crime, né? Vai ser punido de forma mais rigorosa a questão de quem pratica maus tratos, né, contra animais
desde que eles sejam aí gatos e cachorros, né? Porque a gente sabe que vive no ambiente doméstico, enfim. E aí a gente tem uma pena agora, né, de prisão mais severa, né? Então, é importante a gente trazer isso para o nosso estudo, né? Então, a gente não pode estar esquecendo disso. Então, veja bem, pessoal, vamos lá, veja bem. Nós temos o artigo 32 aí da Lei dos Crimes Ambientais, que traz pra gente, né, praticar ato de abuso, maus tratos ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. E aí nós temos uma pena, né, de detenção, pena de prisão, privativa de liberdade, de 3 meses a 1 ano e multa. Mas a gente tem a alteração, né, em relação ao que eu disse para vocês, em relação de quando esse maus tratos ele ocorre em relação a gato e a cachorro, né? Que é o parágrafo 1º A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput, que eu falei para vocês, será de reclusão de 2 a 5 anos e multa, além de proibição de guarda. Então, veja, gente, como a gente tem uma mudança, uma alteração, né? A gente está passando por uma transição. Nós estamos deixando de pensar os direitos, né? Apenas ali focado na questão da proteção do indivíduo, como também na busca pela proteção de todos os seres que compõem ali o ecossistema. Então, é importante a gente guardar na nossa aula que nós estamos saindo, né, de uma cidadania, de uma proteção estritamente antropocêntrica, né? Ali o homem como centro de tudo, para passarmos para uma cidadania biocentrista, né? Ou seja, da busca harmoniosa ali entre todos aqueles que vivem num determinado meio ambiente. Então, isso é muito importante. E aí a gente tem essa alteração que foi bastante inovadora, que traz, né, a questão do aumento da pena quando a gente tem os maus tratos contra animais, né, que se forem gatos e cachorros, porque a gente sabe, né, todo mundo tem um pet, não é isso? Em casa, né, ou pelo menos já teve um pet, né, e geralmente a gente tem ou um gatinho ou um cachorrinho, né, e aí quando ocorre esses maus tratos, né, principalmente abandono, né, quando a pessoa às vezes ela vai se mudar, né, e não procura um local apropriado quando esse cachorro, esse gato não pode acompanhá-los. E aí, devido a isso ser uma realidade, infelizmente, da nossa sociedade, né, de maus tratos aos animais, a gente tem essa pena privativa de liberdade aumentado de 2 a 5 anos, multa e a perda da guarda. E olha que interessante, se a gente for pensar, lógico, né? Seres humanos, né? E aí a gente vai ver que dentro do nosso ordenamento jurídico somos tratados como pessoa, né? Desde o momento aí do nosso nascimento com vida, somos chamados de pessoas, vamos aí adquirir a nossa personalidade jurídica, né? E nós vamos perceber que os animais, eles não são pessoas, né? Eles não adquirem a personalidade, mas eles estão sendo também tratados de uma outra forma. Lá no Código Civil, o animal, ele era considerado apenas um bem, né? Um bem do indivíduo, uma coisa, né? Uma coisa semovente, uma coisa que se move. Agora a gente está tendo uma mudança também no próprio direito em como tratar esse animal, né? Ele não ser considerado como um bem e ser considerado como um ser senciente, né? O que é um ser senciente? É um ser capaz de sentir, né? Então o cachorro, o gato, o papagaio, né? Ele sente dor, ele sente alegria, ele inclusive pode apresentar quadros depressivos, né? Então a gente tem essa noção agora, essa transformação, né, de seres meramente ali considerados como coisas que se movem para serem seres dotados aí de ser ciência, né? Eles são dotados aí de
sentimentos, né? Eles podem sentir dor, eles podem sentir alegria, né? Então a gente está tendo uma nova concepção, até mesmo pautada no que a gente já tratou, que é essa noção de cidadania biocentrista, tá? Então aqui é muito importante nós trabalharmos essa concepção. Bom, mas voltando aqui, né, para os direitos humanos, não vamos esquecer, os direitos humanos, eles são pautados, né, na proteção de direitos. E esses direitos são direitos considerados mínimos, né? É o mínimo de direito que eu preciso para que eu possa ter uma vida digna, né? Para que eu possa ter um standard, um padrão mínimo de dignidade. Isso é tão importante, mas tão importante, que há um reconhecimento da dignidade da pessoa humana, tanto no âmbito da proteção internacional, que a gente vai ver que aí a gente está falando dos direitos humanos, como também uma proteção no âmbito interno, no âmbito do nosso Estado, né? Nós temos o Estado brasileiro, né? Ele é chamado de República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, ela tem um documento que é fundante, né? O principal documento dessa República Federativa do Brasil, ela é chamada de Constituição, né? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse livrão aqui, ó. Esse livrão aqui, ele tem um nome, ele chama Vadimeco. O que é o Vadimeco? Significa aquele que vai comigo, né? E aqui a gente tem as principais normas, as principais leis que regem o nosso ordenamento jurídico, né? Que regem a vida dentro do Estado brasileiro. E aí a gente vai ver que dentro desse livrão, né, que nós que somos do direito, nós que somos atuantes do direito, temos que sempre carregar esse livro para baixo e para cima, né? Ele vai ter o início dele, nós vamos ver que vai ter o principal documento. Sempre quando a gente for abrir o Vadimeco, a gente vai ter o principal documento, que é chamada a Constituição da República Federativa do Brasil. É como se fosse, gente, uma certidão, sabe? E como se fosse um manual também, né? Ou seja, ele é o principal documento jurídico. Todas as demais normas, tá vendo esse calhamaço de normas aqui que existem, devem estar de acordo com o que está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a República Federativa do Brasil, ela vai ser pautada toda nessas normas aqui previstas, né? E aí, se a gente for observar, né, a gente olhando aqui a primeira parte, né, da Constituição, nós vamos observar que nós vamos ter os princípios fundamentais da Constituição Federal. E dentro desses princípios fundamentos, esses princípios que vão fundamentar a República Federativa do Brasil, nós temos lá no artigo 1º que fala pra gente: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, município e Distrito Federal, né? Então, somos formados, né, sim, por esses entes federados, né? É o nome que nós temos: o município, os estados, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, o Distrito Federal, né? Que é aí o Distrito Federal, nós temos um tratamento sui generis, né, próprio, né, e dentro dele nós temos Brasília, né, a capital do nosso país, e nós temos a União, né, que representa aí o poder federal, né. Então, se a gente está falando do Instituto Federal, né, de Educação e Tecnologia de Minas Gerais, a gente está falando que isso é vinculado ao ente federado, que é a União. E aí é uma união mesmo, todo mundo agarradinho, né? É aquela coisa assim, felizes para sempre, né? Nem que a morte nos separe. Por quê? Nunca um Estado vai poder
ali dizer assim, ah, eu não quero mais fazer parte da República Federativa do Brasil. Não pode, né? Ou então Minas Gerais falar, agora eu sou um estado independente, né? A República do Pão de Queijo. Não pode de forma alguma, porque a gente, na verdade, né, nós somos aí federativos, né? Nós temos aí o federalismo, né? Nós não podemos esquecer. Isso é muito importante. A forma de Estado, ela é federalista. Então, não pode haver a dissolução. É todo mundo juntinho, né? Para sempre, felizes para sempre, né? É impedido aí o chamado direito, né? De secessão. Não pode. Então, é formado, então, né, essa República Federativa do Brasil por esses entes federados, que eu acabei de dizer para vocês, e constitui-se num Estado democrático, ou seja, o nosso regime político, ele é a democracia. Por isso que um direito fundamental, um direito humano, que inclusive nós vamos usá-lo, né? Acredito que, não sei vocês, porque vocês estão no primeiro ano, mas quem é aí maior, né, de 16 anos já pode realizar o voto facultativo, né? Ou quem já tem 18 anos, já é obrigatório, né? Tem que ir lá votar. E nós vamos realizar isso no dia 15 agora de novembro, né? Nas eleições municipais. O nosso voto é o principal instrumento, o nosso principal mecanismo que nós temos do exercício da democracia, tá? Então, nós somos aí um regime político democrático, por isso que a soberania é do povo, né? A soberania, o principal poder dentro do nosso Estado é do povo, para o povo e pelo povo, né? Não podemos esquecer disso. E nós vamos ver que ele é de direito. Por que ele é de direito? Ou seja, o Estado deve observar a lei, né? Ou seja, não existe aquela figura que a gente vê lá nos filmes antigos, né, da Idade Média, né, que os reis falavam, a lei sou eu, né? Não, aqui quem está gerindo a máquina administrativa está sujeito à lei. A gente não tem a irresponsabilidade estatal, né? Então a gente tem aí, por exemplo, se um político, né, um gestor, ele comete um crime contra a administração pública, ele vai ser punido, né? Ele tem que ser punido, né? Uma corrupção, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Como também nós, né, cidadãos administrados, também estamos sobre a égide da lei. E aí existe uma máxima que é muito legal, né? Que eu até brinco com meus alunos lá da universidade e vou brincar com vocês, né? A gente tem uma máxima lá prevista no artigo 5º, né, dessa norma que nós estamos estudando, que é a Constituição Federal, que fala que ninguém é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? A única limitação que nós podemos ter em relação à nossa conduta, né? O nosso fazer ou o nosso não fazer, a nossa omissão, só pode ser aí limitada pela lei, tá? Então, existe até um meme no Instagram que fala, né? Eu não sou obrigada a nada, né? Então, se você estiver ali num determinado local, né? Vem uma pessoa querendo ali te crochear, né? Se você não estiver afim, você pode falar, olha, existe, né? Lá na Constituição Federal, o artigo 5º que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? Então, quando a gente fala que o Estado, ele é democrático, é porque o poder vem do povo, o regime político, ele é democrático, né? Inclusive, as leis são feitas pelos representantes do povo, né? No âmbito federal, a gente tem o Congresso Nacional. No âmbito municipal, a gente tem a Câmara Municipal, por exemplo. No âmbito estadual, nós temos aí as assembleias, né? Estaduais, né? Então, a gente não pode esquecer disso. E é pautado no Estado de Direito, porque todos estão aí submetidos à lei, né? E aí nós temos a questão do princípio para nós, né, que somos aí administrados, né? Nós estamos aí sobre a égide do princípio da autonomia da vontade, né? Ninguém é obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Já aqueles que estão lá no poder, né, que estão lá gerindo a máquina pública, eles têm uma legalidade em sentido estrito. O que isso quer dizer? Eles só podem agir conforme a lei manda. Então, se existe lá uma verba, um orçamento para a educação, o prefeito, em via de regra, não pode aplicá-la, por exemplo, em relação a esse orçamento à saúde, né? Ainda que, por exemplo, esteja faltando médicos no município. Por quê? Porque essa receita, esse orçamento, ele é vinculado. Se ele tira, que lá na lei está falando que aquilo ali é destinado para a educação, e ele coloca aquilo ali lá na saúde, ele pode estar cometendo um crime contra a administração pública, que é chamado de desvio de verbas, ok? Então, não podemos esquecer disso. E para a gente finalizar a nossa primeira aulinha, né, sobre isso, nós temos Constitui-se um Estado democrático, já sabemos o que é, de direito, e tem como fundamento. Quais são os fundamentos? O que funda? O que é? Quais são as pedras de toque? O que orienta? O que direciona? Quais são os feixes de luz que iluminam a nossa República Federativa do Brasil? A cidadania, que depois nós vamos ver o que é cidadania em sentido estrito e em sentido amplo. A dignidade da pessoa humana, não podemos falar de direitos humanos sem falar de dignidade da pessoa humana. Os direitos humanos, eles estão ali para garantir essa dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, até porque nós temos que conjugar, né, o valor do trabalho com esse sistema capitalista, né, que nós estamos vivendo, né, que nós vivemos, e o pluralismo que nós temos aqui político, né, ou seja, a possibilidade que nós temos de manifestar ou não manifestar as nossas vocações políticas, partidárias, né? Então, aqui é muito importante, e aí o parágrafo único nos traz, né? Todo poder emana, vem do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos, por isso nós temos a eleição que está chegando aí, ou pode ser de forma direta, nos termos da Constituição. Opa, a professora está fazendo tremer a tela, pera. Ou por meio da Constituição, de forma direta, por meio aí do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular, ok? Pessoal, então, essa é a nossa primeira aula. Espero, né, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, né, pelos canais de comunicação, pelo e-mail, né? A gente tem aí. E se vocês tiverem, né, algum WhatsApp da turma, pode passar também para a gente poder estar conversando, para a gente estar podendo aí estreitar os nossos laços, tá bom? O e-mail institucional é leandra.tiago@ifmg.edu.br, tá bom? Também tem o meu Instagram, que é @professora Leandro Thiago, que eu coloco dicas lá sobre direitos humanos. Até mais, até a próxima aula. Um beijo para vocês.